Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Hoje trazendo mais uma mensagem aqui, e nós vamos meditar aqui em Mateus hoje, sobre os servos que receberam os talentos. E antes de começar eu quero te fazer uma pergunta bem clara. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito com tudo que você recebeu nas suas mãos? Fica até o final e você vai entender uma mensagem que pode te ajudar muito nesses momentos difíceis. Todos nós temos momentos difíceis, somos falhos e nós precisamos de instruções para que nós possamos nos sobressair naquilo que Deus nos confia. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para o conteúdo. Todos nós recebemos um talento. Eu me lembro do meu tio, sempre que eu falo em talento, eu sempre lembro do meu tio. Meu tio, ele tinha um terreno muito grande e ele não plantava nada nesse terreno. Um terreno que era muito abundante em relação a solo. O solo era fértil. E a fertilidade daquele solo era tão grande que qualquer coisa que plantasse dava resultado. O terreno era na beira de um rio e tinha vários córregos dentro do terreno. Mas o meu tio, ele não tinha nada. Ele tinha um terreno, mas não plantava nada. Não cuidava das cercas que cercavam o terreno. Nem casa boa ele tinha. Infelizmente, ele não tinha nada. E esse tio meu, ele era uma vergonha, porque ele não banhava direito, não tinha zelo nem com ele mesmo. A casa dele era horrível. O teto o piso era no chão puro, na terra, não tinha cerâmica, não tinha ardósia, não porcelanato, não tinha nada. E ele vivia numa masmorra. E o terrível fim dele foi morrer sozinho, solitário, naquele lugar. Foi encontrado depois de alguns dias morto naquele lugar. E eu comecei a olhar para o meu tio e falar assim comigo mesmo: eu não seguirei jamais o exemplo do meu tio. Ali eu comecei a aprender que se você tem algo nas suas mãos e você não cuida daquilo, não faz com que aquilo dê mais fruto, que aquilo se multiplique, virá sobre você uma grande ruína. Virá sobre o seu coração uma terrível ruína. Porque quando eu estou num lugar confiado por Deus, mas não faço com que aquilo dê fruto, a minha vida se torna ruim. Por isso estou perguntando a você, o que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Não espere uma grande coisa nas mãos para você fazer algo. Tem gente que está no emprego, foi confiado o emprego, e esse emprego, a pessoa está murmurando desse emprego, está reclamando. Eu vou dar um exemplo de mim agora, no emprego que eu tive. Isso vale, pessoal, tanto no emprego como na empresa. Tem gente que fala assim: nossa, eu quero uma empresa grandona. Mas a empresa que ele tem, que é pequena, não está cuidando dela. Não está fazendo nada para que ela renda bons frutos, para que ela cresça. Como que eu vou querer 1 milhão se eu ainda não procurei fazer 100 mil primeiro? Não procurei fazer 10 mil. Não procurei me estruturar. Como que eu vou querer uma casa, mansão de luxo, se a que eu tenho, a pequena, não estou cuidando dela? É sobre isso que eu estou falando. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Não é sobre coisas grandes. Tudo começa dos pequenos. Está nos pequenos detalhes. Deus vê todas as coisas. Eu arrumei um emprego uma vez, e quando eu entrei nesse emprego, não era bem o que eu queria. Não era bem. Eu queria mesmo era ser um cantor sertanejo.
Falar, eu quero ser... Eu cresci com essas ilusões, eu ouvia muito sertanejo. Aí o que aconteceu? Não, eu vi que eu não tinha dom para aquilo. Era ilusão da minha cabeça, mas coisa de menino. Mas eu entrei nesse emprego e tudo que eu tinha que fazer nesse emprego eu fiz. Eu não murmurava, você não via, ninguém via eu dar uma murmuração. Ninguém via eu falar nada reclamando do serviço. Eu somente agradecia. E usava a excelência de Deus que Deus me dava. Quando eu era grato, o poder de Deus vinha sobre mim naquele lugar. Então eu fui fazendo coisas, fui entendendo que aquilo era algo que Deus estava colocando na minha mão. Por mais que aquilo não era o que eu queria para o resto da vida, mas aquilo era algo que eu podia usar. Então, precisava de fazer hora extra, eu fazia. Precisava trabalhar no domingo, eu trabalhava. Precisava ficar um pouco mais tarde, além do horário de trabalho, eu ficava. Não murmurava. Não reclamava. E muita gente me chamando de baba-ovo, puxa-saco, e por aí vai. Mas eu entendia que se eu quisesse fazer diferença com aquilo que Deus estava colocando nas minhas mãos, eu tinha que aguentar o trampo. Aguentar o tranco. Mas ele pode virar para mim e falar assim, Stanley, mas você acha mesmo que Deus quer que eu acabe o resto da vida empregado? Você acha mesmo que Deus quer que eu fique o resto da vida numa casa pobre? Você acha mesmo que Deus quer que eu fique o resto da vida com... que Deus confiou só esse salário nas minhas mãos? Só essa empresinha? Amigo, Deus, Ele confia as coisas tempo a tempo. Conforme você vai merecendo, Ele vai confiando. Então nós temos que entender esse processo. Então ali naquele emprego, fui dando o meu melhor. Fui trabalhando. De repente que não, o meu líder, eu morava na cidade, a empresa era um pouco distante da cidade, uns 15 quilômetros. Eu morava na cidade sozinho, não era casado nessa época. E o meu líder foi e perguntou assim, você quer morar? Tinha umas repúblicas na frente da empresa. Ele falou, você quer morar aí? É bom pra você, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar comida, alimentação. Eu falei assim, quero, isso é uma boa. Ele falou assim, então eu vou conversar com o superior de lá. E ele foi conversou com o cara que era responsável pelas repúblicas, pelos quartos. E conseguiu, eu comecei a morar nesse quarto. Resumo da história, que eu morando nesse quarto, eu economizei aluguel, economizei dinheiro com alimentação, porque eu pagava só R$30 de valor de comida, alimentação. E nesse meio, eu recebia cestas básicas, porque a empresa nessa época ela não dava ticket, ou os cartões para alimentação. Então, por eu não receber ticket, cartão, eu recebia cesta básica. O que eu fiz? Comecei a doar cestas básicas para as pessoas carentes. Isso foi tão forte, de repente nós juntamos um mutirão de pessoas, o grupo com o pessoal da portaria, eu juntei, nós fizemos ali muitas cestas básicas, caminhões de cestas básicas e doamos para as pessoas. Mas agora eu te pergunto, será que se eu chegasse num serviço desse e falasse, isso aqui não é minha praia, isso aqui não é para mim, começasse a murmurar, não fosse exemplo, será que eu teria a oportunidade de ser exemplo dentro da empresa? E para completar, eu fui da CIPAT, candidatei e ganhei. Fui membro da CIPA, dei várias dicas de segurança. Quantos acidentes que nós evitamos com dicas, demos dicas de melhoria para os funcionários. Tudo isso incluímos nesse negócio. E as coisas foram fluindo muito. Então, se eu estivesse nesse lugar murmurando, será que eu teria o resultado que eu tinha? Será que isso teria acontecido? Eu teria sido espelho naquela equipe? Teria sido espelho naquela empresa? Teria abençoado pessoas? Não, mas eu entendi o processo. E por eu entender o processo, abençoei pessoas. Fui exemplo. Onde Deus me colocou. Talvez você está no emprego hoje que talvez você não goste muito, mas comece a ser exemplo. Comece a ser exemplo desse lugar. Comece a dar testemunho. Então uma coisa acontece. Quando você é exemplo, quando você prospera em um lugar que Deus te coloca, você vai para o próximo nível. E o meu próximo, eu nem tinha cálculo, eu falei assim, eu não vou preocupar em sair dessa empresa agora, eu estou trabalhando, tá tudo ok, estou pagando as minhas contas, estou prosperando, e nem comecei a preocupar com sair. Não era bem o que eu queria, mas eu estava ali. Até que chegou uma hora que Deus me expulsou
naquele lugar. Depois que aconteceu tudo isso, Deus me expulsou para um próximo nível, onde eu comecei a empreender. E hoje eu tenho minha empresa. Hoje eu sou empresário. Estou em outro processo de um crescimento maior ainda. Vamos ler Mateus 25 para você entender do que eu estou falando claramente. Pois será, os talentos, pois será com um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeias e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhes tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Para complementar a nossa palavra, o que eu estou falando? O que foi te confiado e você não está fazendo? Por que você está murmurando, reclamando da vida? Nada acontece por acaso. Se você é fiel no pouco, se você é fiel naquilo que Deus te colocou, Deus te colocará sobre o muito. Deus te levará a lugares altos. Ora bolas, como é que você quer ter 1 milhão se você não está sendo responsável sobre os 100 mil? Se você não está sendo responsável sobre os 10 mil que Deus te colocou? Como que você vai ter uma casa, que é uma mansão, se você não está sendo responsável, não está prosperando na que Deus te colocou? Na de 10 mil, na de 20 mil, na de 50 mil. Raciocina. Não siga o exemplo do meu tio. Por isso eu disse, nunca vou ser como meu tio. Nunca vou ser como meu tio. O meu tio deixou o terreno dele, sem plantar, sem multiplicar. E as coisas foram pior. Ele acabou na masmorra, na miséria. Porque foi mal. Por que ele não podia ter trago pessoas? Então, quando você receber algo, o meu conselho, se você recebeu algo de Deus, um emprego, conseguiu um emprego, vai buscar meios de você prosperar naquele emprego. Procure meios de você estudar. O que eu posso fazer? Como eu fiz? Quando Deus me deu a minha loja, você acha que foi de mão beijada? Não foi de mão beijada. Eu comecei do zero. Do zero. Eu dormia, sabe que horas? Tinha vezes que eu ia dormir 11 à meia-noite.
sempre fazendo coisas, trabalho, correndo atrás. Não foi fácil. Já passei por momentos difíceis, mas eu estou prosperando. Eu estou num nível bem melhor do que eu comecei. O meu faturamento hoje, da minha empresa hoje, é bem maior de quando eu comecei. Mas agora, imagina se eu quisesse o faturamento que eu tenho hoje quando eu comecei. Quão idiota seria eu? Não seria caso de Deus irar contra mim? Não seria caso de Deus ficar muito chateado comigo? Lógico que seria. Presta atenção. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Onde você foi colocado? Aí eu tenho um terreno, mas eu não tenho condições de plantar nele. Eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para fazer cercas novas. Eu não tenho dinheiro para colocar gado. Eu não tenho dinheiro para fazer agropecuária, investir em maquinários. Amigo, faça uma parceria. Chama parceiros que é fera no agrícola e arrenda esse negócio, faz ele prosperar. Faz como amigos meus que são fazendeiros fazem. Eles não plantam, eles não sabem plantar, mas eles arrendam o terreno. Eles arrendam o terreno. E o terreno dele multiplica e dá dinheiro. Dá renda, dá alimento para as pessoas. Eles podem ter uma vida confortável. Ah, mas o meu emprego, eu não queria trabalhar nesse emprego. Faça melhor na área que você está. Esforce para você se tornar um líder, para você melhorar, para você subir de cargo. Ah, mas a minha empresa, ela não está como eu quero uma empresa milionária. Mas você tem capacidade de gerar 1 milhão na sua empresa? Você tem que estar fazendo alguma coisa para a sua empresa gerar 1 milhão? Você está colocando sua empresa no eixo, você está administrando, você está multiplicando, fazendo ela render sobre mais e mais? Aí tem o outro lá, eu quero bater 1 milhão. Você já viu que as pessoas na Mega Sena, todo dia tá lá na fila jogando na Mega Sena. Não tem nada contra isso, pessoal. Pega o dinheiro que você tá jogando, invista em alguma coisa, começa a multiplicar isso. Não espera as coisas virem mão beijar na sua mão, não. Isso vale, pessoal, na vida pessoal, sentimental. Isso vale na vida financeira. Isso vale na vida espiritual. Nada é de graça, tudo tem um processo. Se você não dá valor, dê valor àquilo que você tem. Tem muita gente que está lá na internet, no Instagram, olhando o casamento dos outros. Você sabe que Instagram só posta as fotos que a pessoa quer, né? Eu não posto qualquer foto no Instagram. Eu não posto qualquer momento no Instagram. Eu posto o que eu quero. Aí o outro tá lá. Nossa, que casal lindo. Eu queria tanto que o meu fosse assim. E o seu casamento? O que você tem feito para melhorar? Você tem ajudado sua esposa? Você tem ajudado seu marido? Olha a empresa daquele cara. Cada vez cresce, cada ano cresce mais. Olha o gráfico do homem, é um monstro. E a sua? Como é que tá? Você está fazendo alguma coisa para ela crescer? Você está alimentando ela? Você está multiplicando, trazendo pessoas novas para dentro da sua empresa, trazendo conhecimento, trazendo network? Você está multiplicando, você está fazendo aquilo prosperar? Você está apresentando sua empresa, está fazendo um bom marketing, um bom storytelling da sua marca? É sobre isso que eu estou falando. Como a palavra diz, o que tem e não multiplica e não faz render, até aquilo que ele tem será tirado, será entregue ao que multiplica. Se você tem sua empresa, você não investe nela, é o negócio que Deus te deu, é o talento que Deus te deu, você não está multiplicando, você não está usando a sua força nisso, você está preguiçoso. É questão de pouco tempo para um empresário que é bem maior que você comprar a sua empresa a preço de banana. É questão de pouco tempo. Você está com a terra aí parada, como meu tio ficava com a terra parada. É questão de pouco tempo. Se você não começar a movimentar nela, aparecer um monte de sem terra, sei lá o que, e tomar sua terra, meu amigo. Entenda, gente. Entenda.
Deus está no movimento. Deus não está com os murmuradores. Deus não está com os murmuradores. Deus está com os que arregaçam as mangas e com os que estão em movimento. Deus não é Deus de ficar parado. Deus gosta de movimento. Deus gosta de ação. Deus gosta de ação. Deus gosta de adrenalina. Ficar parado é para preguiçoso. Preguiçosos não crescem. A Bíblia fala, ó preguiçoso, vai ter como a formiga. A formiga não tem chefe. Não tem ninguém por elas. Elas, todo ano, elas constroem a sua casa, pegam os alimentos na época da seca, do verão, e leva para casa, para que quando chegar o inverno, eles têm mantimento para o inverno inteiro. E não passam fome. Porque são prudentes, são trabalhadeiras, são de ação, são do movimento. Qual dia que você viu uma formiga fora da sua toca parada? Eu nunca vi. Sempre que eu encontro com ela, tá com um garranchinho, uma folha em cima carregando. Porque as formigas estão em constante movimento. Elas estão exercitando, fazendo aquilo que elas foram chamadas. É cortar o grão, é trazer a folha, é puxar para dentro de sua casa. Então eu te peço que você, onde você estiver, não deixe que nada roube a sua bênção. Se é uma terra que Deus te colocou, plante nessa terra, multiplique nessa terra, se torne um grande fazendeiro, um grande agricultor, faça alguma coisa. A sua casa, faça com que essa casa seja cuidada, multiplique, cresça ela. O seu emprego também, o seu casamento, a sua vida financeira, faça esse trem crescer. Faça esse trem estar em movimento, porque aí você vai crescer. No finalzinho, que triste, né? Esse homem foi jogado nas trevas exteriores. Nem vou ler aqui, ó. Foi jogado nas trevas exteriores. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Meu tio morreu assim, sem ninguém para dar um banho dele, sem ninguém para olhar o gado, porque só tinha mato no terreno dele. O cara podia ser bilionário, o cara podia ter a maior fazenda, a maior agro daquele tempo, mas por ter a mentalidade escassa, por ter a mentalidade de servo inútil, não prosperou. Acabou na ruína, na masmorra. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Assim eu encerro esse vídeo aqui e nós vejamos nos próximos dias. Eu profetizo sua vida, paz, prosperidade, muito amor e força, inteligência e sabedoria para que você governe sobre o que você tem. A paz, fique com Deus.